Quando nós vamos analisar a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a doutrina da Trindade na Bíblia Sagrada. Um exemplo, quando nós lemos Deuteronômio 6,4, que eu já citei, lá no hebraico diz assim, ó, Shema Israel Adonai Elohim Errad. Ou seja, né, ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. A palavra único no hebraico aqui é o adjetivo Errad. E o adjetivo Errad, ele tem o significado de unidade composta. Exemplo, aquele exército tem uma unidade composta por 50 soldados. Isso é uma unidade composta. Agora, não foi usada a palavra aqui, aliás, em Gênesis 2, versículo 24, foi usada a mesma palavra, Errad, é a mesma palavra aqui, onde lá diz assim, o homem e a mulher se tornará uma só carne. Aqui eu te pergunto, é simbólico os dois se tornar uma só carne ou é literal? Então nós vimos que o homem é um, a mulher é outro, são duas pessoas, e os dois juntos quando se unem, se casam, se tornam uma só carne. Então está usando aqui uma unidade composta também nesse texto, né? Está usando errado, que é a mesma palavra, o mesmo adjetivo que foi usado para o único Deus, porque o nosso Deus ele é composto, são três pessoas distintas, cada um deles com as suas qualidades, mas os três juntos se torna uma só divindade, um único Deus que deve ser, um único Deus que deve ser adorado. Nós adoramos um só Deus, nós somos monoteístas, quem crê na Trindade. Agora vocês admitem e creem em dois deuses, num Deus maior que é o Pai e num Deus menor que é Jesus. E vocês crendo dessa forma, vocês são politeístas. Nesse texto aqui de Deuteronômio 6,4, não foi usado a palavra Yahid. A palavra Yahid é diferente, ali ela é utilizada como uma unidade absoluta, conforme nós vemos o exemplo de Gênesis 22, versículo 2. Ali, essa palavra Yahid, ela foi utilizada para o único filho, né? Aqui um outro exemplo, que é uma unidade absoluta? Exemplo, aqui nessa portaria passará uma única pessoa por vez, então é uma unidade absoluta. Outro exemplo, aquele homem perdeu um único carro que ele tinha, isso é uma unidade absoluta. E quando nós vemos em Gênesis 22, versículo 2, aqui a palavra Yahid foi usada para o único filho da promessa, no caso. Isaac ele era o único filho de Abraão da promessa. Então isso sim é uma unidade absoluta, mas quando é usado para Deus em Deuteronômio 6, versículo 4, o adjetivo aqui é errad e vem no significado de unidade composta. Então nosso Deus ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Negativo, meu irmão. Negativo. Errado é um numeral. Numeral. Número um em hebraico é errado. Já começa errado. Já começa errado. Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Isso foi repetido lá em Marcos, acho que Marcos 12, 39, ou 20, 12, 29, se não me engano. Jesus fala, né? Então, já começou errado. Começou errado, meu querido. Tá vendo como você... Quando eu chamei de ridículo, não chamei você não, chamei os argumentos seu, que é ridículo. Os argumentos. Então tá aí. Tá aí você querer provar o que? Trindade em Deuteronômio 6,4? Mais um detalhe nesse comentário, viu? A palavra único não aparece aí. O único é Yahid, não é errado. Errado é numeral. Numeral cardinal, 1. Viu? Então, tem que estudar mais, rapaz. Tem que estudar mais, viu? Tem que estudar muito, muito, muito. Tá certo? Querer provar que aí é um adjetivo composto. Que é isso, rapaz? Que é isso? Aí não é adjetivo, aí é numeral. E outro detalhe, querer comparar um exército tem... Viu, aí é forçar demais a barra, né? É querer destruir o texto, querer, sabe? Nem vou falar, sabe? Nem vou falar mais, porque senão poderia até se me tornar deselegante. Mas pelo amor de Deus, né, Moisés? Vamos melhorar os argumentos aí, que tá muito fraquinho, hein? Piora cada vez mais os seus argumentos, hein? Se tornarão uma sacada em que sentido? Que sentido? Se torna uma pessoa só? Ou são duas pessoas? Ou são duas pessoas? Um homem e uma mulher. São duas pessoas ou uma só?
Rapaz, larga a mão de fazer contorcionismo, malabarismo. Você está vendo como a Trindade ela tenta de todas as formas? Ô Moisés, você não é ridículo, mas os argumentos são cada vez mais ridículos. Cada vez mais ridículos. E você fica aí com, não, porque errado é adjetivo, olha aqui, o exército é um exército com muitos soldados, o homem e a mulher se tornam viu? Olha os malabarismos, vai direto, rapaz. Moisés, cai na real, rapaz. E a rede sim pode ser colocado como adjetivo. Pelé foi o único. Como foi o único? Você tinha milhões de jogadores, mas na sua categoria ele foi o único. Por exemplo, a palavra Yahid usa lá para Abraão, quando, com respeito a Isaac, e Abraão não tinha só Isaac, tinha também Ismael. Tá certo? Ali foi usado Yahid. Agora, errado é numeral. Esse homem só tem um carro. Então eu vou entender que ele tem mais de um carro? Não, ele tem um, mas não, mas é dois. Entendeu? Agora, esse carro desse homem é único. Único porque ele pode ter mais, mas aquele carro, naquela qualidade, naquele modelo, é único. Mas ele tem mais carros. Olha só onde você vai parar, rapaz. Pelo amor de Deus, ô Moisés. Vamos lá. Melhora os argumentos aí, que tá muito ruim para você, viu? Tá ficando feio. Bom, vamos lá, né? Quando o senhor começa a querer desmerecer meu argumento de Daniel 6,4 lá, falando que a palavra errade ela é um numeral, tudo bem, ela tem o significado de numeral, é um numeral. Mas quando nós lemos Gênesis 2, versículo 24, nós vamos ver que a Bíblia mostra que esse numeral errade, ele vem no significado de uma unidade composta. Por quê? Se não fosse uma unidade composta, seria usado a palavra Yahid, que é uma unidade absoluta, conforme no texto lá de Isaac, que é o único filho da promessa. Ali foi usado Yahid, é o único. Ali é uma unidade absoluta. Agora, ali em Daniel 6,4 foi usado errade, o numeral. Aqui, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 24, olha o que a Bíblia fala. Alquem, Yazav, Ishi, Et, Aviv, Vet, Imo, Vedavak, Beishito, Verravu, Verraiu, Levassar, errade. Então aqui foi usada a palavra errade. Fala assim no português: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa uma carne aqui, duas pessoas se tornaram uma só carne, uma unidade composta. A palavra, essa uma aqui é errado, é o numeral errado. É isso que o senhor tem que entender. Então a Bíblia mostra claramente, se quisesse pôr ali que o Senhor nosso Deus, ele é o único, né? Uma unidade absoluta, teria colocado Yahid. Então não adianta o senhor querer falar que é um numeral, que isso não vai mudar em nada.